Olá, eu sou o professor Gilson de Matos. Para mim é um privilégio ter você aqui comigo para juntos novamente estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O tema de hoje, o cristão e as boas obras. E o texto bíblico base está na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, no versículo 13, quando diz-nos o seguinte: quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Veja, a palavra está nos deixando muito claro aqui que aquele que não se exercita nas boas obras, aquele que não pratica boas obras no seu dia a dia cristão, ele se torna um cristão infrutífero. Isto está muito claro nesse texto. E boas obras aqui são obras sociais mesmo. Não é o pregar para alguém, o orar por alguém. Eu estou orando pela paz de Israel. Não. Boas obras, Deus está muito mais interessado em que você pegue o arroz e dê para o necessitado que mora do teu lado aí, que está pedindo um prato de comida, do que você orar pela paz de Jerusalém. Pode ter certeza disso. Deus está muito mais preocupado com a tua vida cristã verdadeira, até porque ele fala que o amor que nós devemos externar é ao nosso próximo. Se você não amar e eu não amar o meu vizinho, o meu necessitado que está do meu lado pedindo alguma coisa, eu não vou amar o meu distante. Ou eu amo o meu próximo e confirmo a minha vida cristã, a crença na palavra de Deus, ou não adianta eu orar pelo soldadinho israelense que está no fronte de batalha. Não, isso é conversa fiada. É muito fácil, a 15 mil quilômetros de distância, eu abençoar alguém. Eu preciso abençoar aquele que está do meu lado, necessitando das minhas mãos estendidas para as boas obras. Há muitas coisas neste mundo que tornam o homem infrutífero. A preguiça, o desleixo com as coisas, tanto no seu trabalho como na sua vida cristã também, o excesso de lazer e outras coisas mais que nos afastam daquilo que Deus espera de nós. A Bíblia diz que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela, mas muitas vezes nós acabamos dispersando as nossas atenções para outras coisas banais e deixamos de fazer aquilo que é prioritário para o reino de Deus. Vejam, Eclesiastes diz no capítulo 12, versículo 14, que Deus há de trazer a juízo todas as obras, tudo aquilo que eu e você fizermos ou deixarmos de fazer por omissão, ele trará um dia a juízo, um dia ele vai requerer de mim e de você. Aquele, diz a palavra de Deus, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Então devemos estar muito atentos sobre isso. Deixe-me dar dois exemplos aqui de pessoas que praticaram o bem e que foram exemplos para as nossas vidas. Madre Teresa de Calcutá, você com certeza já ouviu falar dela, era conhecida como a Santa das Sarjetas. Por quê? Porque ela se preocupou em estar levando o Evangelho aos pobres, aos necessitados, àqueles que estavam carentes, desnutridos, sem o alimento diário, sem as vestes. Ela conseguiu, ao longo de vários anos de trabalho, ter consigo milhares de voluntárias, distribuídas em 139 países, estendendo as mãos aos necessitados, levando o pão ao faminto, levando a água ao desidratado, levando o vestuário àquele que passava frio. Foi acusada por seus desafetos que ela levava os bens aos pobres porque ela era mal intencionada, porque ela tinha a intenção mesmo era que eles se convertessem ao Evangelho. Que bom se eu e você conseguirmos um dia ter tantos inimigos que nos acusem desta maneira. Porque ela levava o pão, levava o alimento ao aflito, ao necessitado, mas levava junto disso a palavra de Deus e converteu milhares ao Evangelho de Cristo Jesus. Aqui no nosso caso, bem mais perto, né, Zilda Arnes, uma catarinense curitibana, digamos assim, porque fez sua vida quase toda aqui em Curitiba, veio estudar ainda jovem na Universidade Federal do Paraná, fazer o curso de medicina, se formou em pediatria,
se especializou na USP, fez doutorado, uma mulher dedicada à vida de médica e também à vida cristã. Desde o início da sua carreira profissional, dedicou-se a estender as mãos às crianças carentes, às crianças desnutridas. No final da sua tarefa, do seu trabalho aqui no Brasil, ela tinha mais de 260 mil voluntários trabalhando em mais de 4 mil municípios brasileiros, onde ela conseguiu chegar com os seus projetos sociais. Fez uma grande diferença na história desta nação, Zilda Arnes. E sabe como que ela morreu? Pregando o Evangelho e ensinando outros voluntários lá em Porto Príncipe, na América Central, a como eles poderiam ajudar os seus compatriotas. Estava ensinando eles como fazer um trabalho social bem feito, quando naquele instante houve um terremoto, o teto da igreja desabou e ela perdeu a vida. Morreu de uma maneira honrada, levando a palavra e levando também o alimento ao necessitado. Isso é o dever cristão, é o dever meu e teu. Jamais podemos descuidar deste compromisso que eu e você temos para com o Senhor. Se hoje eu e você morrêssemos, como nos apresentaríamos diante do Senhor? Como aquele que está correndo atrás de riquezas, aquele que quer ser o sucesso, aquele que é cabeça e que não é cauda, e toda essa conversarada gospel aí, conversa mole para boi dormir? Ou vamos pregar o evangelho genuíno de Cristo Jesus, levando a palavra e junto com a palavra o alimento ao necessitado, estendendo as mãos ao aflito? Isso é o que o Senhor quer de nós. Nós seremos sim um sucesso não para este mundo corrompido, para este mundo perdido atrás de riquezas, de engano, de sujeira, que muitas vezes usa a palavra de Deus, inclusive. Não para este mundo. Para este mundo nós seremos talvez até patéticos, mas diante de Cristo Jesus, quando Ele trouxer à luz todas as obras dos homens, quer sejam boas, quer sejam más, naquele dia eu e você poderemos sim ser um sucesso diante do Senhor. Dizer, Senhor, aqui estão os talentos, o Senhor entregou eles nas minhas mãos e eu trabalhei pelo meu semelhante. Não perdi minha vida com futilidades. Tratei o meu tempo, gastei o meu tempo por causa do teu evangelho e pela causa daqueles que tanto precisam de uma mão amiga. As boas obras foram preparadas por Deus para que nós trabalhássemos nela, para que nós exercêssemos a nossa fé cristã. As boas obras não nos dão nenhuma garantia de salvação, mas elas com certeza mostram aquele que está salvo pelas suas boas obras. Disse Jesus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Fique na paz do Senhor.